Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aí a correção daquelas questões sobre vírgula que vocês viram, tiveram acesso aí nesse vídeo que fala tudo sobre vírgula. Se você ainda não assistiu a esse vídeo completo, você tira um momentinho depois para assistir. Primeiro assista esse daqui, porque mesmo aí a correção das questões já vai te lembrar aí de muitas regrinhas, de muito conteúdo que talvez você já tenha até visto em algum momento. Mas depois você corre lá e assiste o vídeo na íntegra, a parte que fala de todas as regrinhas. E aí, antes de nós começarmos com a nossa primeira questão aí do praticando lá daquele vídeo, eu vou colocar para vocês aí em 10 segundinhos a questão bônus, isso mesmo, a questão bônus para você já começar aí e tentar colocar assim a cachola para funcionar, para ver se você dá conta de chegar à resposta ao gabarito. Você pode printar a tela, pode pausar a tela aí, porque eu não vou fazer a leitura nesse momento. Pause e faça a leitura e tente chegar a uma resposta. E agora eu já vou tirando essa questão aí da tela para nós irmos para a discussão da primeira questão do praticando e você pode acompanhar aí comigo a leitura na tela. Vamos lá? E diz assim a nossa primeira questão do praticando. Assinale a alternativa na qual a pontuação por vírgula tenha sido corretamente empregada nos casos necessários. E aí eu já vou pedir para você atentar-se que nesse caso você tem que marcar a questão correta. É muito comum em concurso você ter que marcar a questão errada. Então fique atento a isso aí, porque nessa você vai marcar a que está correta, que a vírgula está toda correta. Então vamos lá para a letra A. Nenhuma criança deve ser exposta a situações de risco, seja ela de qualquer sexo ou cor. Então, olha só, nós temos uma vírgula aí separando a expressão, o trecho deve ser exposta a situações de risco. Nós temos uma vírgula antes e a vírgula depois. E aí, será que tá certo? Nós vamos ver que nesse caso aí, a gente jamais poderia usar a vírgula, porque nenhuma criança funciona como sujeito dessa oração. A oração completa é: nenhuma criança deve ser exposta a situações de risco. Então, nesse trecho aí, nenhuma criança funciona como sujeito. E a gente já viu lá no vídeo que eu não posso separar sujeito do predicado. Deve ser exposta a situações de risco é o predicado da minha oração. Então, eu não posso jamais usar a vírgula aí, ok? Então, essa alternativa está errada. A letra B. Não abra o portão para ninguém, Francisco. Não se esqueça. Nós temos uma vírgula depois aí da palavra Francisco, apenas. E aí, depois da palavra Francisco está certo, mas está faltando uma vírgula aí, né? Olha aí, o enunciado fala nos casos necessários. Quando eu tenho um vocativo, Francisco aí é um vocativo, é com quem eu estou falando. A gente viu que o vocativo ele precisa ser separado por vírgula. E o vocativo, como ele é um termo aí que não é fundamental, não é essencial na minha oração, é um termo acessório, ele pode estar em qualquer parte da minha oração. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final. Se ele estiver no início e no final, ele vai ter só uma vírgula, mas se ele estiver no meio, precisa ser separado por duas vírgulas. E Francisco aí tá separado com apenas uma vírgula. Eu poderia colocar Francisco, não abra o portão para ninguém, não se esqueça. Aí teria vírgula aí depois de Francisco, uma vírgula apenas. Mas eu poderia colocar no final, não abra o portão para ninguém, não se esqueça, Francisco. E também eu teria uma vírgula antes da palavra Francisco. Mas como ele está no meio, preciso de duas vírgulas. Então essa alternativa também está errada. Na letra C, o presidente da República, chefe da nação, deve ser respeitado pelos cidadãos. Essa é a alternativa correta porque eu tenho aí uma parte que está entre vírgulas que é chefe da nação. Chefe da nação aí, se você percebeu, funciona como um aposto, que é uma expressão, um termo aí referente ao anterior. Então, chefe da nação aí é uma explicação, uma especificação, uma parte aí que informa algo mais sobre o trecho anterior, sobre, no caso, o presidente da República. E aposto, a gente viu que tem que ser separado sempre por duas vírgulas. Essa é a alternativa e a resposta correta. Letra D, todos ouviram pacientemente, ou seja, foram respeitosos com os parlamentares. Essa não poderia ser certa porque expressões explicativas
ou seja, isso é, a palavra claro, é claro em algumas situações, vão ser aí separadas por duas vírgulas. E nessa alternativa, ou seja, está com vírgula apenas depois. Então, tranquilinho aí nessa questão número 1, vamos já para número 2, para esse vídeo de correção não ficar muito longo. Número 2. No excerto, seus poemas extremamente musicais não estavam filiados a nenhum movimento literário específico, embora a maioria dos críticos rotule a escritora como pertencendo à segunda geração do modernismo brasileiro. As vírgulas foram usadas com o objetivo de... Então, nós temos aí a vírgula separando a expressão trecho extremamente musicais e temos a vírgula também antes de embora. E aí você vai marcar a alternativa em que diz aí respectivamente qual foi aí o objetivo do uso dessas vírgulas. No primeiro caso, extremamente musicais, eu espero que vocês tenham percebido que extremamente musicais é também um aposto. É uma informação extra sobre seus poemas, tá mostrando aí como é que eram aqueles poemas extremamente musicais. E o aposto, novamente, precisa ser separado por duas vírgulas. E no segundo caso, a vírgula está antes de embora, que é um conectivo aí que vai gerar oposição, que vai separar orações adversativas. E nós também vimos que toda vez que eu tiver conectivos como embora, porém, entretanto, todavia, e também os conectivos conclusivos, portanto, dessa forma, pois quando for conclusivo, por isso quando for conclusivo, eu vou precisar usar uma vírgula anterior a ele aí. Então, lá na alternativa letra A, separar termos deslocados e separar a oração adversativa. No primeiro caso, não é um termo deslocado. O termo deslocado geralmente é quando é o termo essencial ou integrante. O aposto, ele é um termo aí que não é essencial nem integrante. Ele é um trecho que eu posso tirar da oração que ela vai continuar fazendo sentido. Ou seja, ele é um termo acessório. E o termo acessório, ele pode estar em qualquer lugar da oração. Então, ele não está deslocado. Ele está num lugar ali que é bem propício para ele. Então, não poderia ser isso. Letra B, separar vocativo e separar a oração conclusiva. Primeiro que extremamente musicais não é vocativo, não é com quem eu falo, relembrando aí, vocativo é com quem eu falo. Nesse caso é aposto, não é vocativo. E também eu não tenho aí um conectivo conclusivo, embora ele vai gerar oposição, não conclusão. Letra C, separar enumerações e indicar oposição de ideias. Por que será, gente? Será que a letra C, eu recebi bastante comentários aí no privado dizendo que confundiram com a letra C. Por que essa letra C está errada? Primeiro que ele fala que o primeiro trecho, extremamente musicais, serve para separar aí enumerações. Extremamente musicais não é enumerações, é um aposto. Enumeração seria uma espécie de lista. E eu não estou fazendo aí uma listagem de nada. E também, a segunda vírgula não serve para indicar a oposição de ideias. Preste atenção que isso é uma pegadinha. Vírgula não indica oposição de ideias. O que pode indicar, o que poderia sim estabelecer essa relação seria o conectivo, no caso aí, embora. A vírgula não serve para indicar oposição de ideias, ok? Então, jamais seria essa alternativa. E a letra D, separar aposto, ok, até aí, e oração adversativa. Sim, nesse caso aí a gente tem um conectivo que gera oposição, separando aí uma oração adversativa. Então, a alternativa mais cabível aí seria a letra D. Continuando já para número 3, diz assim: no poema de Carlos Drummond de Andrade, o trecho que diz: existe apenas um medo, nosso pai e nosso companheiro, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. A pontuação destacada foi empregada com o objetivo de, respectivamente, marcar um aposto e separar termos com a mesma função sintática. E aí, certo ou errado? Essa afirmativa está correta porque, no primeiro caso, eu tenho uma vírgula aí separando um aposto. Nosso pai, nosso companheiro, é uma informação extra que ele está passando sobre a palavra medo aí, sobre o termo anterior. Lembra que o aposto ele vai sempre se referir ao termo anterior? Nesse caso, é o substantivo anterior aí. Então, nesse caso, ele é um aposto, sim. A vírgula está marcando aí a separação de um aposto. E nos segundos casos aí, as vírgulas, as três vírgulas, estão marcando exatamente a separação de
termos com a mesma função sintática. Dos sertões, dos mares e dos desertos, funciona aí como complemento nominal da palavra medo. Medo de quê? Medo dos sertões, medo dos mares, medo dos desertos. Então, esses três itens, dos sertões, dos mares e dos desertos, funcionam aí com a mesma função sintática, que seria complemento nominal. Então, neste caso aí, a alternativa está correta. E a gente já vai para a nossa questão aí bônus. Você pode colocar aí nos comentários se você acertou, porque a gente vai fazer a correção agora. E falando nisso, você já deu like nesse vídeo? Coloca aí o like se esse vídeo está sendo útil para você, porque é importante pra gente saber aí se o conteúdo está sendo relevante. E se você não se inscreveu, já se inscreva nesse canal, já dê uma passadinha no nosso canal para assistir todos os vídeos aí para você aprender tudo aí e passar no seu concurso. A nossa questão aí, brinde, diz assim: observe os trechos a seguir. Parece que o começo da tarde dessa terça-feira, dia 25, veio com tudo para puxar o tapete dos técnicos de áudio, tanto da Record quanto da Globo. E o número 2, ele usa a barata como símbolo do irracional, mas ao descrever as complicações presentes na vida cotidiana dos seres humanos, e continua o trecho. Nós temos aí as vírgulas no primeiro trecho separando o dia 25 e no segundo trecho nós temos uma vírgula antes do mas ao descrever e continua. A questão diz assim: podemos afirmar que o uso da vírgula nos trechos dá-se respectivamente pelo. Então, será que no primeiro caso aí, por quê? Já vamos analisando a questão. Dia 25, por que seria aí dia 25? Dia 25 também funciona aí, gente, como um aposto referente à terça-feira. Seria um aposto explicativo, dando uma informação extra aí sobre terça-feira. Esse aposto explicativo referente à terça-feira, não é qualquer terça-feira, é a terça-feira, dia 25. E no segundo caso, eu tenho aí também uma vírgula separando aí uma oração com a ideia de oposição antes do conectivo mas, tá? Isso é muito comum, eu tô repetindo e batendo nessa tecla, porque a vírgula é muito comum nesses casos. Então, alternativa letra A, presença de expressão explicativa e separação de orações adversativas. E aí, nesse caso, dia 25, não é expressão explicativa. Expressão explicativa seria ou seja, isto é. Nesse caso, é um aposto explicativo. Então, não pode ser a letra A. B, presença de aposto e separação de oração adversativa. Sim, é a presença de aposto, e a gente também aí tem a separação de uma oração adversativa iniciada pelo conectivo mas. Então a resposta certa seria letra B. C, presença de termo deslocado na oração e separação do vocativo. Jamais, eu não tenho vocativo nessa frase e eu também não tenho trecho termo deslocado. Letra D, presença de enumeração e separação de expressão explicativa. Então nesse caso também não tá certo, porque eu não tenho nenhuma enumeração, nenhuma lista. E aí, você gostou? Conseguiu relembrar algumas regrinhas aí com as questões? Você foi também por esse raciocínio? Pode deixar aí nos comentários do vídeo, porque a gente vai responder assim que possível. Se você tiver também mais alguma dúvida, pode falar com a gente, porque nós estamos aqui para ajudar você a passar no seu concurso e ter um sucesso. Nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo pra você. Tchau!